Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 9 de outubro de 2025, sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Estamos no 7º texto da segunda parte do nosso livro de exercícios e esse texto nos fala sobre o que é o Espírito Santo. Vamos a ele, né? O Espírito Santo, este que tem uma conotação tão, digamos assim, particular, tão diferente com relação àquela que nós aprendemos quando fazemos lá o nosso catecismo. E vou ser muito franca com vocês, não acho que essa definição de Jesus em um curso em milagres anule de forma nenhuma a definição católica. Eu acho que ela amplia, né? Eu acho que ela amplia e eu acho que ela faz uma outra coisa. Ela nos aproxima. Nos aproxima de quê? Nos aproxima de Deus. Deus deixa de ser aquele indivíduo que está lá sentado num trono de ouro, um velho mal-humorado de barbas brancas, né, que está esperando que nós façamos algo que não seja de seu agrado para atirar um raio no nosso traseiro, não é mesmo? Então vamos lá, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade, através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz e do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos. Pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua inocência, a tua pureza, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai, é um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias-te a aceitar a função de completar a Deus, quando toda a sua vontade é que sejas completo? Recusarias-te? A lição de hoje é a 282. Hoje eu não terei medo do amor, né? Essa lição, ela só pode ser compreendida se nós entendermos que Deus é amor.
e que só existe um único amor, e esse amor é de Deus. Não há nenhum outro amor exceto o de Deus. Aí você compreende essa lição. Mas a gente já fez a outra, né? Eu acho que é a 127. Ela é um dos passos gigantescos, né? Se você ainda não assistiu a live dos passos gigantescos, me mande um e-mail. Ela é um dos passos gigantescos e hoje a gente declara: hoje eu não terei medo do amor. Se eu conseguisse compreender apenas isso hoje, a salvação seria alcançada para todo o mundo. Essa é a decisão de não ser insano e de me aceitar tal como o próprio Deus, meu Pai e minha fonte, me criou. Essa é a determinação de não adormecer em sonhos de morte, enquanto a verdade permanece eternamente viva na alegria do amor. E essa é a escolha de reconhecer o ser que Deus criou como o filho que Ele ama e que continua sendo a minha única identidade. Pai, o teu nome é amor. Pai, o teu nome é amor. Aí ele coloca amor com letra maiúscula, né? Para mim, essa lição, ela tinha que ter amor com letra maiúscula no título, sabe? E o meu também. Essa é a verdade. E pode a verdade ser mudada simplesmente dando-lhe outro nome? O nome do medo é simplesmente um equívoco, que eu não tenha medo da verdade hoje. Lição 282, hoje eu não terei medo do amor. Então, o que é ter medo do amor? É quando eu tenho medo da minha própria identidade, de quem eu sou. Por quê? Porque quando eu encontro a minha verdadeira identidade, eu estou me lembrando de quem verdadeiramente sou. Como eu não posso ter duas identidades, olha só, eu não posso ter duas identidades, vocês concordam? Então eu preciso me esquecer, me desidentificar desta identidade falsa que é o meu ego, do avatar de jogo, dessa figura holográfica que fica assombrando a minha vida no dia de hoje. Não é mesmo? Então, é isso aí. A decisão... Aqui, ó, eu abri o livro, a edição anotada da Helen. E eu não abri aqui à toa. Eu tenho que ler para vocês o que apareceu aqui. Eu tava procurando ver se na edição original o amor estava escrito com letra minúscula. Tá, realmente tá. Aí eu abro na Helen citando João 4,18. Vamos ver. João 4, versículo 18. Deixa eu ver aqui. Não tá batendo. Eu vou tentar fazer a tradução direta, tá? Deixa eu ver aqui se eu não vi nada errado. Eu vou tentar fazer a João 4,18. Não há medo no amor, mas o perfeito amor expulsa o medo. Não há medo no amor, mas sim o perfeito amor expulsa o medo, tá? Lindo, né? Não é lindo? E aí tem uma nota aqui também eu tô olhando as notas da Helen Schucman, do texto que a gente estudou no domingo, né? Aquele texto tão bonito. Nossa, que aula maravilhosa que a gente teve no domingo, né? Então, João, tá errado aqui, tá? A localização tá errada. Depois eu pego a localização correta e leio o texto inteiro no Evangelho para vocês, tá bom? Porque esse aqui vale a pena, mas eu não tenho tempo agora para parar o vídeo, fazer isso e depois... Ah, não, eu acho que eu posso buscar aqui no celular, né? Então é isso, nós vamos nos lembrar de quem verdadeiramente somos, né? E isso é muito, muito, muito bonito, né? Nós vamos nos identificar. É isso.
É isso. É porque é na versão deles. Eu não vou conseguir achar. No meu evangelho tá num lugar diferente, tá? É isso. Infelizmente não vai dar para passar isso para vocês hoje. Amanhã a gente passa, porque inclusive eu quero ler isso com bastante atenção. Então, que hoje não tenhamos medo do amor. Pra gente não ter medo do amor, nós precisamos não ter medo das nossas verdadeiras identidades. Do Cristo em nós. Porque a nossa verdadeira identidade é o amor. E isso aqui, gente, esse vestido de carne é apenas o avatar de jogo, tá? Quando essa partida terminar, vamos deixá-lo de lado. E talvez tenhamos outro. Aí eu não sei dizer. Talvez a gente ainda reencarne, né? Texto do dia 9 de outubro, autorrevelação, Melody Beat, a linguagem da liberdade. Autorrevelação é o nome do texto. Aprender a revelar gentilmente quem somos é como nos abrimos para o amor e para a intimidade em nossos relacionamentos. Muitos de nós temos nos escondido sob uma camada protetora, um invólucro que evita que os outros nos vejam ou nos magoem, um invólucro de invisibilidade, né? A capa de invisibilidade da Mulher Maravilha, né? Não queremos ser tão vulneráveis assim. Não queremos expor aos outros os nossos pensamentos, sentimentos, medos, fraquezas, ou até mesmo as nossas forças. Não queremos que os outros nos vejam como realmente somos. Podemos ter medo de que possam nos julgar, de que possam ir embora ou não gostar de nós. Podemos não ter certeza de quem somos, se quem somos está bem, ou se é exatamente como devemos nos revelar aos outros. Um minuto. A minha linda. Acabei de receber mensagem da minha professora de um curso em milagres. Tá sentindo aqui que eu tô na energia dela. Não queremos que os outros... Ser vulnerável pode ser assustador, principalmente se temos vivido com pessoas que abusaram de nós, nos maltrataram, nos manipularam ou não nos apreciaram. E deve ser a plateia inteira. Pouco a pouco, aprendemos a correr o risco de mostrar-nos como somos. Revelamos aos outros quem realmente somos, escolhemos pessoas confiáveis e começamos a descobrir pedaços e bocados sobre nós mesmos. Às vezes, por medo, podemos nos calar, achando que isso ajudará no relacionamento ou contribuirá para que os outros venham a gostar mais de nós. Isso é ilusão. Encobrir quem somos não nos ajuda. Não ajuda a outra pessoa, não ajuda os nossos relacionamentos. Encobrir é um comportamento que sai pela culatra, é o tiro que sai pela culatra. Para que exista a verdadeira intimidade e proximidade, para que amemos a nós mesmos e estejamos satisfeitos num relacionamento, precisamos revelar quem somos. Sim, defeitos e qualidades. Né? Aquele seu defeitinho de estimação, você vai ter que mostrar, não tem jeito. Isso não significa que devamos dizer a todo mundo tudo de uma vez, o que também pode ser um comportamento derrotista. Podemos aprender a confiar em nós mesmos, aprender em quem confiar, quando dizer, o que dizer, onde dizer, o quanto dizer. É assustador acreditar que as pessoas gostarão de nós se formos exatamente quem somos, mas é a única maneira de podermos conseguir o que desejamos em nossos relacionamentos. Libertar-nos da necessidade de controlar os outros, suas opiniões, seus sentimentos sobre nós ou a direção do relacionamento. Esta é a chave. Gentilmente, como uma flor, podemos aprender a abrir-nos. Como uma flor, faremos isso quando o sol brilhar e quando houver calor. Viu, meu querido, minha querida? Você é uma florzinha estranha. Você é uma florzinha bizarra no meio daquele jardim cheio de rosas. Você talvez seja uma tulipa. Abrace a diferença. Você não é rosa. Você é tulipa.
Hoje começarei a correr o risco de revelar quem eu sou a alguém em quem eu confio. Libertarei alguns de meus artifícios protetores e arriscar-me-ei a ser vulnerável, embora possam ter me ensinado de forma diferente. Embora eu possa ter ensinado a mim mesmo de forma diferente. Revelarei quem sou de maneira que reflita a responsabilidade própria, o amor próprio, a objetividade e a honestidade. Deus, ajude-me a abandonar o medo de revelar-me às pessoas. Ajude-me a aceitar quem eu sou e ajude-me a libertar-me da necessidade de ser quem as pessoas querem que eu seja, porque eu não sou. Né? Eu não sou. E para aquelas pessoas que, como eu, têm uma ferida de rejeição muito grande, isso pode ter sido uma luta, né? Uma luta de uma vida. Por quê? É tipo assim, o quanto você precisa abrir mão da tua autenticidade para poder ser amado. E quando nós somos pequenos, ser amado significa sobrevivência. Conseguem entender isso? Será que eu vou conseguir sobreviver? Bom, eu vou ter que em alguma medida fingir que eu não sou quem eu sou, porque ninguém gosta de quem eu sou, não é? E aí, eu recomendei a vocês um livro chamado O Drama da Criança Bem Dotada, da Alice Miller, na nossa jornada de cura da criança interior. E ela vai falar exatamente disso. Nós vendemos a nossa alma para o demo. Nós vendemos. Vendemos. Por quê? Porque nós precisávamos sobreviver. Então você nem precisa se julgar por isso, entendeu? Não se julgue, não se julgue. Foi necessário. Mas e hoje? Nós estamos na parte da nossa jornada em que a gente está falando dos relacionamentos amorosos. Nos relacionamentos amorosos a gente faz muito isso. Nós nos calamos para evitar conflito. De repente você é roqueira, mas como o seu companheiro gosta de música sertaneja, você se obriga a ouvir. Ou vice-versa, né? E vice-versa, melhor dizendo. Não é mesmo? De repente você gosta de sair, o seu companheiro não gosta e você fica lá enfurnada dentro de casa. Ou de repente você é mais um eremita e a sua mulher quer sair, você se obriga a sair. Então eu não estou dizendo aqui que nós vamos ter que ficar fechados nas nossas posições. Eu estou dizendo aqui que nós vamos ter que aprender, olha só, isso é importante. Nós vamos ter que aprender a fazer concessões e a receber concessões do outro. Lembram daquela definição de amor que eu falo para vocês da Tio Suan? Amar alguém é tomar os interesses do outro como seus interesses? Amar alguém é tomar o bem-estar do outro como seu bem-estar? É muito fácil quando a gente olha a relação de uma mãe com um filho. A mãe, ela está sempre atenta, muitas vezes às expensas do próprio bem-estar, e isso durante uma fase é normal, é aceitável, é desejável. Ela está sempre atenta ao bem-estar do filho. Então, o bem-estar do filho é crucial para o bem-estar dela. Ah, o meu filho está com a fralda suja. Eu vou trocar. O meu filho, ele... como é que se diz? Ele tá com frio. Eu vou botar uma mantinha em cima dele. O meu filho tá berrando de fome. Eu vou esquentar a papinha e vou alimentar ele. O meu filho, ele não quer chegar perto do avô dele, tem uma energia lá, a criança vai pro colo do avô e começa a gritar, eu vou tirar a criança, né? Gentilmente eu vou tirar a criança. Concordam comigo? E por aí vai. E por aí vai. Mas, onde é que entra a questão da autenticidade aqui? Especialmente quando a gente está na fase do namoro, quando a gente está na fase da conquista. Estamos na fase do namoro, estamos na fase da conquista, queremos mostrar o nosso melhor para o outro. Então não é melhor de cara, antes de eu me envolver, antes de eu me apaixonar,
Antes de eu me comprometer, eu contar para o outro quem eu sou. Olha só, as minhas preferências políticas são essas. E você? Quais são as suas preferências políticas? Vai combinar se for diferente? No meu caso, pessoalmente, eu posso dizer para vocês que não existe hipótese. Já cometi esse equívoco na minha vida. Já cometi. Até já contei essa história aqui para vocês. Já cometi esse equívoco, paguei um preço alto. A minha visão da vida espiritual, a minha visão de Deus, combina com a sua? Aí chega na minha vida um ateu. Um cara que, se eu falo em Deus, ele tem arrepio até o último fio do cabelo. Vocês acham que eu tenho condição de fazer uma pessoa assim feliz? Vocês acham que essa pessoa tem condição de me fazer feliz? Já acordo rezando com o livro de oração debaixo do braço? Né? Como disse o meu terapeuta, já sou beata. Já vou organizar o meu dia em função da minha prioridade, que é gravar o meu vídeo para vocês. Vocês entendem? Aí estão as minhas expectativas a respeito de uma relação, com relação a compartilhar, como é que vamos compartilhar dinheiro, vamos ser fiéis, não vamos ser fiéis, onde é que a gente vai morar, como é que pode? Aí eu levanto de manhã cedo para poder meditar e ir para academia. Aí o meu marido acorda 3 horas da tarde porque ele é bartender numa boate. Gente, nada contra o bartender, mas combina. Combina uma pessoa que adora pegar um livro e passar horas lendo com uma pessoa que fala errado? Combina. Tá, tudo bem. Fala errado, mas não quer aprender a falar certo? Porque falar errado, às vezes, é uma... Como é que se diz? É uma consequência de uma falta de oportunidade. Mas hoje em dia, se você abrir o YouTube, você tem aula de português até da nota de rodapé da regra gramatical. Né? Combina você que está hoje numa jornada espiritual de um curso em milagres, você se envolver com uma pessoa com uma dependência química, com uma pessoa com alcoolismo? Ah, mas já é o caso. Então tá, aí é outro assunto. Aí talvez a gente possa ajudar essa pessoa a trilhar um caminho de recuperação, se ela quiser, né? Então, será que a chave aqui que a Melody Beat está tentando nos dar não é: eu vou cuidar de descobrir quem eu sou, quais são as minhas preferências, como diz a Marianne Williamson, quais são os meus sims, quais são os meus nãos, e eu vou buscar uma pessoa que seja compatível comigo. É mais ou menos como uma entrevista de emprego, né? Eu estou procurando um administrador de empresas que saiba mexer muito bem com Excel. Eu quero que essa pessoa more razoavelmente perto da minha empresa. Eu posso pagar a essa pessoa X reais. Eu quero que essa pessoa se apresente com educação, com urbanidade, com os funcionários. Eu quero que seja uma pessoa que saiba lidar bem com o público, porque eu vou botar essa pessoa para fazer, sei lá, parte da minha gerência de relações institucionais. Então eu tenho esses requisitos e eu tenho que ter algo para oferecer que seja absolutamente compatível e até um pouco mais, como eu digo para vocês, são os tais dos 20% a mais, que é a mente da prosperidade, é a mente do 120, né? Então
eu não vou te dar 100, eu vou te dar 120. Então, olha só, isso é legítimo. Eu vou procurar a pessoa. Essa pessoa tem que ter a qualificação que eu acho importante. Beleza. Não é beleza? Tá tudo certo, né? Todo mundo vai ficar feliz. Não é? Então, aqui não se trata de preconceito, né? Outro dia eu corrigi uma pessoa e a pessoa disse pra mim que eu tinha preconceito gramatical. Ela falou um outro termo, eu achei muito curioso. Ela falou, eu já percebi que a senhora tem um preconceito gramatical. Eu falei, não, eu não tenho preconceito gramatical. Eu só pedi permissão a ela, posso fazer uma correção? Ah, pode. Aí eu falei, não é assim que se escreve, é desse jeito. Eu já percebi que a senhora tem preconceito gramatical. Agora existe o preconceito gramatical. Numa tratativa com uma empresa que presta um serviço para mim, uma pessoa da área de relacionamento com o cliente. Uma pessoa assim não poderia trabalhar para mim, né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que verificar. Então, na nossa autenticidade, nós oferecemos quem nós somos ao outro. Defeitos e qualidades. Não, já que eu não tenho defeitos. Então, o seu primeiro defeito é não se conhecer, é negar que você tenha defeitos. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos preconceitos. Todos nós temos sombra. Todos nós temos arestas a serem aparadas. Todos nós temos defeitos de caráter a ser inventariados, a serem inventariados. Todos nós, todos nós, todos nós. Senão não estaríamos aqui, senão não estaríamos aqui, senão não estaríamos aqui. Não é? A mente que se expande jamais volta ao formato original. Então, posso eu conviver com alguém cujo gênero musical preferido é o funk? Não, não posso. Não tenho como. Você tem preconceito com o funk? Não, não tenho preconceito. Acho que tem funk bom. Acho que tem funk baixaria, mas tem funk bom. Né? Tem sertanejo bom. Todos os gêneros têm coisas boas, mas não é meu gênero. Não posso, não tem como. Não tem como. Preciso de um roqueiro. Entendem? E detalhe, esse é o desgosto de papai. Um dos maiores desgostos de papai na filha caçula dele é o meu gosto musical. Porque eu cresci ouvindo Mozart, Bach, Beethoven, Vivaldi. Ouço até hoje. Trabalho ouvindo Handel. Trabalho, porque eu consigo entrar num estado de relaxamento que não me atrapalha. Mas quando eu quero me divertir, eu vou ouvir rock. E ele entra em desespero, fala para eu desligar, diz que eu tenho que tirar, que ele não suporta, que ele odeia. Porque eu cresci ouvindo essas coisas, né? Mas eu me lembro de eu criança também, quando ele colocava na vitrola o Nelson Gonçalves, aquilo me dava um desespero e eu falava, papai, pelo amor de Deus. E aí a gente se escondia, fechava as portas da sala e ia fazer outras coisas, ele ficava na sala ouvindo Nelson Gonçalves. Nada contra o Nelson Gonçalves, tá, gente? Eu acho que foi um grande cantor, um grande artista brasileiro, nossa, supremo, soberbo, mas realmente não é o meu gênero, né? Para uma pessoa que passou a adolescência ouvindo Ozzy Osbourne, que Deus o tenha, né? Não ouço mais, porque agora eu já sei das implicações energéticas de continuar ouvindo. É muito difícil, né? O Nelson Gonçalves e o Ozzy Osbourne, realmente, eles têm muito pouco em comum. Mas eu ouço New Age também. Depois você me conta aqui nos comentários o que você ouve, de que você gosta. E me conta se o seu marido ou a sua esposa tem compatibilidade musical com você, tá bom? Outra coisa que eu acho importante que a gente tem que investigar para um possível casamento: valores, interesses e objetivos semelhantes. Quais são os nossos objetivos de vida?
para onde nós queremos ir, tá? Não é para onde nós queremos estar indo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para onde nós queremos ir? Qual é o meu objetivo de vida? Quais são os meus valores? Respeito, fé, verdade, integridade, honestidade, transparência. Quais são os meus interesses de vida? Rock and roll, estudar, rezar, meditar, viajar, ensinar, amar. Acabou, não tem mais nada. Vocês imaginem uma pessoa como eu se relacionando com alguém que não gosta de animais de estimação. Não tem como. O gato que dorme em cima da sua cara, né? Hoje, no meio da noite, o Aslan veio e enfiou a cara na minha cara, dormiu abraçado comigo. Não tem como. Como é que eu posso impor a presença de um animal na vida de um outro ser humano dessa forma tão íntima, corrompida? Se a pessoa não gosta, eu preciso respeitar. Agora, eu não posso me desrespeitar e falar, não, tá bom. Como eu tenho uma amiga que ela abriu mão da cadela dela quando ela se casou com o noivo dela. Eu jamais teria conseguido. Mas ela achou que o cara valia a pena, ele era muito bom e ele não queria um cachorro em casa. Então ela deu o cachorro para os pais. E eu não teria conseguido. Imagina, dar o meu filho para os meus pais criarem. Dar o Aslan. Gente, dar o Aslan. Imaginem. Entenderam? Pensem nisso. Isso tem a ver com a nossa autenticidade e com os nossos valores, né? Eu tenho um outro caso de uma aluna que encontrou uma pessoa, um rapaz no Tinder, e a foto dela estava cheia de foto de gato, com os gatos, gato na cabeça, gato no colo, gato no ombro. E aí o rapaz disse pra ela que tava tudo bem. E aí eles começaram a namorar. Quando decidiram ir morar juntos, ele falou pra ela que com os gatos não dava. E ela abriu mão dos gatos. E foi morar na casa dele. E eu perguntei pra ela, você vai abrir mão dos seus filhos? Ah, eu não ligo tanto. Eu vou dizer pra vocês que em algum momento esse será o preço do fim dessa relação. Entende? Vocês entendem? Ou o preço de uma dor abissal que sempre vai ficar lá guardada no coração. Abrir mão dos meus filhos por outra pessoa. Não abra mão. Peça ao Divino Espírito Santo para trazer para sua vida uma pessoa que ame tanto os seus filhos quanto você ama. Sejam seus filhos humanos, que merecem todo o amor do seu futuro cônjuge. Sejam seus filhos de 4 patas ou de 2 asas, não sei. Não, de filho a gente não abre mão. Ok? Marianne Williamson, O Amor Encantado. Estamos no 2º capítulo, sobre capitães do espaço e anjos. Eu vim por você, mas você não podia me ver. Eu nadei nos mares, atravessei o carvão, morri 1000 mortes por você. Encontrei o meu caminho, sim, encontrei. Quando cheguei, porém, você estava dormindo. Tinha tomado as poções deles e eu não conseguia acordá-la. Eu cheguei na hora, mas os seus olhos estavam fechados. Muitas vezes oramos por alguma coisa e não vemos quando o milagre acontece realmente. Muitos disseram, eu queria viver um grande amor, cegos para o fato de que esse grande amor estava bem à sua frente. Muitas vezes a questão não é aprender a atrair o amor, mas sim aprender em como reconhecê-lo. Especialmente quando esperamos por tanto tempo, quase sempre há um insidioso truque da mente, do ego, para se certificar de que realmente não o vemos, mesmo depois que ele finalmente chega. Às vezes o amor chega como uma espaçonave aterrissando no quintal. O capitão desce e nos diz, oi, eu estou aqui para lembrar você. Venha, vamos embora. Eu estava passando exatamente por isso quando eu ganhei o livro. Eu vi aqui que eu ganhei esse livro da minha super terapeuta, com quem eu fazia psicoterapia na época.
Porém, tantas vezes o rejeitamos dizendo, bem, eu não posso sair daqui tão depressa, né? Não era eu fazendo o convite e o cara me respondendo assim. Na verdade, eu nem posso acreditar que você está aqui. Quanto tempo eu tenho para arrumar as minhas coisas? E então ele diz, o capitão da nave, você não tem tempo nenhum. Você passou a vida toda se preparando, agora devemos ir depressa. Se você esperar, seus olhos se ajustarão e você não poderá mais me ver. Ela está falando da visão crística. É impossível ver dois mundos. Ou eu vejo o corpo, ou eu vejo a essência, né? Se você aterrissei por pouco tempo, só para apanhar você. Você tem 1 hora no máximo. Pode fazer mais planos na nave espacial. O capitão vê que estamos perplexas, mas ele também está. Você não vem há anos pedindo isso? Pergunta ele. Bem, sim, dizemos. Eu peço há anos, mas eu acho que eu não pensei que você viesse. Eu fiz uma vida para mim aqui, enquanto eu esperava. Não é grande coisa, a julgar pelas suas preces à noite, o capitão nos diz. Se você quiser vir, vamos. Não posso esperar para sempre. Então dizemos, se é que dizemos, a coisa mais trágica que jamais poderíamos dizer. Não, muito obrigada. Não, eu não quero ir, embora eu deseje desesperadamente. Não, eu não quero subir agora, embora aqui embaixo seja um verdadeiro inferno. Não, eu não escolhi o caminho do amor selvagem, radical e autêntico. Mesmo sabendo que eu estou morrendo sem ele, acho que apenas me conformarei com o que eu tenho. Por que fazemos isso? Por que não recebemos de braços abertos a resposta às nossas preces? Porque nós mesmos estamos criando o que um dia parecerá uma seleção natural. A raça humana está virando mesquina. Uau! Ela escreveu esse livro tem 20 anos, tá? Entrando em outra fase. E os que não quiserem acompanhá-la seguirão em linha reta até caírem do penhasco que está à frente. Por isso que nós temos que ser tão sábios com relação às nossas escolhas. Porque nós vamos ter que escolher quem vai vir conosco. Ok? Ok? Porque muita gente não vai vir. E nós estamos nos encaminhando para esse planeta ascenso, tá? Anjos estão a bordo dessas naves espaciais, aparecendo em todos os lugares agora, geralmente disfarçados nas pessoas amadas, empunhando o archote que iluminará o nosso caminho através da escuridão. No outro lado dessa escuridão está a luz na qual os sonhos se tornam realidade. Há demônios no escuro, sem dúvida, e nós podemos senti-los. Eles quase nos paralisam de medo. Todas as nossas partes não amadas estão aí, feias e retorcidas, prontas para destruir. Esses demônios vivem no escuro, no outro lado do paraíso, muito embora o único caminho para o paraíso seja através do escuro. Mesmo que o fogo do archote do anjo queime os demônios, e não a nós não confiamos nisso. Falta-nos fé. Somos incondicionais e calcificados em nossa recusa em escolher o amor, e por isso dizemos para o anjo, não, você pode ir, eu vou ficar aqui. O anjo olha incrédulo para nós. A recusa ao êxtase é desconhecida no céu. O capitão mal pode acreditar no que ouve, mas a não interferência e o respeito pelas escolhas alheias são imperativos no caminho iluminado. Primeira diretiva. Você tem que escolher. Eu não posso escolher por você. Jamais. Nem quero. Deus me livre. De qualquer modo, não é possível obrigar uma pessoa a entrar em uma nave espacial. Só se viaja nas asas de um anjo quando se está seriamente comprometido com a experiência do céu. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. A tentação do inferno é muito real aqui. Porém, quando a nave levanta voo, o capitão olha para o anjo a bordo e vê pequenos regatos de lágrimas descendo dos seus olhos. De volta à base, o anjo faz o relatório para os chefes. Ele preferiu não vir.
O superior fica em silêncio vendo o sofrimento do anjo. O anjo continua. Mal posso acreditar. Ele preferiu não vir. Você acha que ele compreende as consequências? Pergunta o superior. Eu não sei, diz o anjo. Creio que ele pensa que ficar lá é a coisa mais responsável que pode fazer. Responsável? Para quem? Para o quê? Eu não sei, é estranho. Ele não está extremamente feliz lá, mas acha que é o seu dever ficar. É o seu dever. Ficar para quê? Para salvar os outros. Sai dessa. Pega a nave e vai embora. Vai embora. Outras naves vão passar. E os outros poderão decidir e escolher se querem te acompanhar ou não. Outro trem vai vir com o mesmo destino. Eu não sei. Ele acha que é seu dever ficar. Sente que é uma situação adulta e vive com medo de não ser adulto. Sim, é claro. Bem, já vimos isso antes. Eles preferiram a psicologia à poesia. Continuamos a tentar a evacuação daquele reino antes que chegue a tempestade. Mas as pessoas se recusam a sair. Sim. Você já rezou por ele? É claro. Oh, sim, de todo o coração. Bem, bom trabalho. Sinto que o seu coração tenha sido um pouco magoado nessa missão. É um dos riscos, você sabe. Pode acontecer, é claro. É claro. Contudo, eles são criaturas comoventes, exaltadas, mas comoventes. Sim, o anjo estava treinado para amar, disciplinado em amor, mas suas lágrimas continuavam. Você tem licença para sair, disse o superior. Quando se voltou para chorar, o superior a chamou de volta. Escute mais uma coisa. Lembre-se de que você vai vê-lo outra vez algum dia. Eu vou chorar. Vou mesmo, mestre. Vou mesmo. É claro que vai. Em momentos como esse, você deve recorrer à sua fé. Como você vai convencê-los a fazer isso? Se você mesma não fizer. Gente, nós somos os anjos. Vocês entendem? Nós somos os anjos. Nós estamos nesse treinamento mental, fazendo um convite aos outros. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No estado mental em que a humanidade se encontra, provavelmente, 90% desses convites serão recusados. E nós vamos ter que dar conta disso. Nós vamos ter que dar conta da dor de ver que o outro não quer nos acompanhar. Essa é a nossa lição. Mas essa também é a nossa jornada. Vocês entendem? A gente vai ter que dar conta disso. Eu vivi exatamente isso. Eu estava vivendo exatamente isso com o namorado quando eu li esse texto. Vocês imaginam, né? Ainda me emocionou agora de me lembrar. Há 22 anos atrás. Lição 282. Hoje eu não terei medo do amor. Agora vejam a sincronicidade da lição com a sincronicidade do texto que eu acabei de ler. Se eu conseguisse compreender apenas isso hoje, a salvação seria alcançada para todo o mundo. Essa é a decisão de não ser insano e de me aceitar tal como o próprio Deus. Meu pai e minha fonte me criou. Essa é a determinação de não adormecer em sonhos de morte, enquanto a verdade permanece eternamente viva na alegria do amor. E essa é a escolha de reconhecer o ser que Deus criou como o filho a quem ele ama e que continua sendo a minha única identidade. Pai, o teu nome é amor e o meu também. Essa é a verdade, e pode a verdade ser mudada simplesmente dando-lhe outro nome? O nome do medo é simplesmente um equívoco. Que eu não tenha medo da verdade hoje. Que eu não tenha medo do amor hoje. Hoje eu não terei medo do amor. E é exatamente isso. As nossas vidas estão um horror. As nossas vidas estão caóticas. Nós não sabemos o que fazer. Como fazer. Para onde ir. Né? E nós, o anjo vem e a gente fala, não vou não, obrigada, agora eu tenho que varrer o jardim, não é?
É aquela história de Jesus com Maria e Marta. De repente a gente lê ela amanhã, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, esta era a mensagem do dia, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.